Então, vamos começar nossa live de hoje. Vamos estar aí falando sobre o medo. Como lidar com os nossos medos? Como podemos trabalhar os nossos medos? Seja bem-vinda, sendo bem-vindos. Então, a gente vai estar falando hoje sobre como podemos lidar com o medo. Como que isso interfere a nossa vida e como que podemos utilizar isso de uma forma positiva também. Hoje, sexta-feira 13, achei legal a temática, ah, trazendo aí esse olhar mais ah, assustador que a gente tem sobre a sexta 13, trazendo um novo olhar para isso e entendendo a raiz dos nossos medos. Porque quando falamos de medo, não estamos falando aí só do medo do sobrenatural, mas estamos falando do nosso instinto vívido de medo, sobre o medo que sentimos, sobre o medo que experienciamos, sobre os medos que passamos no decorrer do nosso dia, da nossa vida, no decorrer da nossa experiência terrena. Então, dentro da nossa live hoje, a gente vai estar explanando essa temática, olhando com uns olhos, olhando com um olhar mais aprofundado para essa essa questão dos medos. Os medos que nos paralisam, os medos que nos impedem de viver a nossa verdade, de viver a nossa melhor versão, nos impedem de manifestar quem realmente somos. E quando falamos de medo, acho que a primeira coisa que precisamos entender é o que é esse medo, qual que é a função do medo, para que serve o medo em nós como humanos, qual que é a sua valia? E eu quero destacar, logo de início, que se estamos hoje onde estamos e se, como humanidade, estamos devido ao medo, porque o medo ele é um instinto de sobrevivência e é através dele que buscamos maneiras e formas de continuar a viver, de continuar a existir, de manter-se vivo na existência. Então, lá no início do nosso processo humano, o medo de ser devorado por um animal, o medo de passar a fome, foi nos levando a aprimorar as nossas habilidades, os nossos talentos, para sobrevivermos de uma forma mais tranquila, mais sutil. O medo de passar o frio nos fez construir as nossas casas como estão e ter a segurança que temos. Todos esses utensílios, eles são criados, todas essas formas, elas são desenvolvidas a partir do nosso instinto primitivo, que é o medo. E o medo, usado de uma forma, claro, sábia, ele tem esse seu potencial e essa sua valia. Então, o medo, ele não é por todo algo ruim, mas nós vamos entender no decorrer da live que quando nós nos perdemos e só vivemos o medo, nós perdemos a grandeza da vida, que é viver e existir. Porque a contraparte de um medo exagerado, ele vai nos paralisar e vai nos impedir de viver ou de manifestar a nossa verdade, de manifestar aquilo que eu tenho desejo, que eu tenho vontade de viver, de ser. Por isso que precisamos entender o medo, precisamos olhar para isso com olhos de compreensão, com olhos de amor, com olhos de autoanálise, para podermos ah, ir além daquilo que o programador natural da nossa vida faz. Porque até tem esqueci agora o nome, mas tem algumas pessoas, elas desenvolvem um, analgesia congênita, se eu estou certo, que é uma característica de poucas pessoas em que ela não sente dor. O corpo dela não transmite as sinapses de dor. Então, essas pessoas, elas não sabem quando está encostando em algo quente e queimou ali, ela não sabe se fraturou algum osso, se bateu e teve alguma fratura. Ela não tem a sensação da dor. E isso faz com que essas pessoas
até mesmo viva o menos tempo, porque ela não pode sentir a dor. E quando nós não temos esse alerta de se ocorreu alguma fratura no meu corpo, se existe algo que está em dor e aquilo vai me gerar um medo, vai fazer eu procurar uma solução. Então, as pessoas que têm essa característica da analgesia congênita, elas não conseguem sentir a dor. Isso faz com que elas até mesmo sobrevivam menos, porque isso disfunciona, causa uma disfunção no instinto de sobrevivência dela. E o que isso traz para nós? Quando nós deixamos de sentir, por medo de sentir a vida, nós passamos a viver menos, porque nós não temos a noção ou a sensação do que está realmente nos acontecendo. Nós não conseguimos prevenir certos acontecimentos, porque eu não estou sentindo, eu não tenho o sentir, eu estou falando de sentir sentimentos, de sentir a vida. Porque muitas vezes, por medo, nós nos bloqueamos para os sentires da vida. Muitas vezes, pelo sofrimento, pelo desgaste emocional, pelas feridas dos relacionamentos, nós nos bloqueamos e nos travamos para o viver da vida. E a grande contraparte do medo é justamente isso, porque o medo nos paralisa. E é como se ele liberasse em nós uma energia paralisadora e nos impede de prosseguir, de ir avante, de fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer aquilo que eu tenho desejo de fazer. E por que eu não faço? Porque eu estou com medo. E aí vem, eu acredito que um dos primeiros pontos que é importante fazermos, que é a autoanálise. É me autoanalisar. Analisar a fundo do que eu realmente tenho medo. Eu não estou fazendo porque eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de não ser reconhecida, eu tenho medo do quê? Da onde vem o meu medo? E quando nós paramos para fazer essa autoanálise, nós começamos a introduzir em nós uma nova percepção sobre os nossos medos. Porque, como eu disse, o medo, ele é um instinto, então ele me dá um sinal de alerta. Ele vai me dar um alerta se algo está errado, se algo não está certo. Então, se eu tenho medo dentro de uma situação, isso é super normal. Isso não é para ser ruim. Isso é natural, isso é normal. Ele está me dando um alerta. E presta atenção porque tem algo aqui. Algo que você desconhece. E isso pode ser real, pode ser ruim. E isso pode ser também irreal, ilusório. Pode ser só uma crença que me limita e que me impede de fazer ou de executar aquela ação ou realizar aquela manifestação. Por isso, a autoanálise, dentro dos nossos padrões de medo, ela é tão importante. E nós podemos fazer isso sozinhos, nós podemos fazer isso diariamente. É claro que se eu já estou em um nível de medo, em que já me gera um start de pânico, que já me gera literalmente uma taquicardia, uma aceleração, e eu perco totalmente o controle dos meus instintos naturais humanos, eu preciso sim procurar um auxílio, eu preciso sim procurar a ajuda de um profissional capacitado para me auxiliar a lidar com aquele medo. Mas se os meus medos estão ligados às ações do meu dia a dia, às atitudes do meu dia a dia, ao não que eu preciso dizer para alguém, às vezes eu estou precisando sim. Tem muitas pessoas que têm medo de dizer não. Ela morre de medo de dizer não. E por que eu tenho medo de dizer não? Por que eu estou sempre dizendo sim? O que em mim, ou qual é a crença dentro de mim que faz com que eu negue a mim mesmo e me submeta a uma ação, a uma situação, a um movimento que não condiz com aquilo que é real, que é verdadeiro para mim mesmo. Até tive alguns retornos da caixinha de pergunta e algumas pessoas me disseram que o medo dela é justamente não se enquadrar ou não conseguir ser ela devido à profissão, ou devido à família, ou devido ao meio social em que ela vive. Então, isso se torna um medo que, na maior parte das vezes, ele não é real, porque eu estou embasado no meu julgamento. E quando nós paramos para analisar mais a fundo esse olhar e questionamos a nós mesmos e ao nosso medo interno, nós começamos a ver que existe ali
não exatamente o medo do que do outro vai dizer, do julgamento do outro. Na verdade, o medo real é se eu for eu e se eu manifestar a minha verdade, e isso não é o que eu estou vivendo hoje, o grande medo é eu chegar à conclusão que essa vida, que essa realidade que eu vivo hoje, ela não é aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente quero. Em outras palavras, isso significa chegar à conclusão de que é uma ilusão o que eu estou vivendo. E eu precisar recomeçar a minha vida, a minha história, os meus conceitos novamente. Então, o medo nos coloca numa posição de paralisia, em um estado de precipitação, em que não nos movemos, não tomamos a ação de acordo com aquilo que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito está ali nos conduzindo e nos direcionando. Por isso, fazer esse aprofundamento, esse olhar interiorizado é tão importante para cada um de nós. Porque a partir do momento em que eu paro e eu me questiono, que seja no momento em que o medo startou, ou que seja depois em que eu tive um surto de medo, um surto até mesmo de pânico, vamos assim dizer. Claro que se você já está no nível de pânico, você precisa de um profissional para te ajudar, mas até mesmo num surto de pânico, logo depois, quando as coisas abaixarem, você precisa se autoanalisar. Você precisa parar e olhar para dentro de você e ver quais são os gatilhos, quais são os motivadores. Por que essa ação, por que essa adrenalina é descarregada dentro de você em situações X, em momentos Y? O que está ali presente que te traz toda essa descarga emocional? O que está ali presente que te traz toda essa instabilidade mental irracional, vamos assim dizer? Então, um segundo ponto para lidarmos com medo, primeiro precisamos ter uma autoanálise. E o segundo ponto é eu conseguir ou eu mover a situação para fazer escolhas conscientes. Eu preciso ter consciência do meu momento presente. Eu preciso ter consciência do que realmente eu estou vivendo, estou passando, e de qual que é a experiência que eu estou experimentando, experienciando no momento. Por que esse medo startou? O que ele está me trazendo? Qual que é a experiência que está aqui presente? Eu preciso me questionar. Preciso questionar a mim mesmo para trazer luz, lucidez à minha alma, ao meu espírito, ao meu ser, para que eu possa compreender melhor esse medo. Então, nós vamos tirando os guilhões, nós vamos tirando a carapaça assustadora que o medo possui, quando nós começamos a fazer essas escolhas conscientes. Porque a partir do momento em que eu escolho conscientemente, o medo ele começa a perder a sua força sobre mim. Porque nesse instante, o real e o irreal, eles começam a serem conflitados dentro do nosso campo mental, dentro do campo das nossas ideias. E esses medos, eles começam a tomarem uma forma, vamos assim dizer, que já não é tão assustadora, que já não me impacta com tanto estresse, com tanto descarregamento emocional e adrenalínico, vamos assim dizer. Então, quando a gente consegue fazer uma autoanálise interna, interior de mim mesmo, no momento em que startou o meu medo, e naquele momento de autoanálise, eu faço escolhas conscientes, eu não faço escolhas a partir da minha emoção, a partir do meu surto, a partir do meu medo, a partir do meu pânico, mas eu olho racionalmente o que é real, o que não é real, e o que seria o real e o não real. Vamos lá, vamos pensar. É super normal, vamos assim dizer, se você encontrar uma serpente, uma cobra dentro da sua casa, e você vai sentir medo. E você deve sentir medo. Porque se for uma cobra venenosa, vamos assim dizer, e você não tiver medo, você corre o risco de ser picado e ali até mesmo ir a óbito. Então, é normal o sentir o medo.
Então, o medo ele se faz eficiente. Então, no momento, me deu o descarregamento de adrenalina, me startou o medo. Vai adiantar eu dar um surto, ficar gritando, sair correndo, pulando? Não. Então, eu vou fazer uma escolha consciente. Ou estou com medo. Qual que é a melhor escolha? Como que eu posso resolver essa situação? Então, eu vou analisar o meu campo das ideias do mental para chegar a uma solução em que seja benéfica para mim. Então, eu analiso o que é real e o que é irreal. Outro exemplo, vamos supor que você tenha muito medo de borboletas. Vamos pegar aí um exemplo que muitas pessoas têm muito medo de borboleta. E vamos supor que você está numa situação em que você se depara, você está dentro da sua casa e se depara com uma borboleta. Então vai vir o descarregamento, vai startar aquele medo, o surto de medo. Então vai ter dois momentos. Então eu preciso me autoanalisar. Opa, é uma borboleta, tá aqui. O medo é real? Ela pode me prejudicar? Ela pode me causar algum mal? Não. Então tá certo. Eu preciso racionalizar e ter consciência. Então vamos acalmar, não preciso surtar, não preciso ter um desespero. Como que eu posso resolver essa situação? Eu posso chamar o fulano para resolver isso para mim, já que eu não consigo lidar com esse problema. Então eu chamo alguém que vai lidar com o problema. E eu resolvo racionalmente a situação. Outros exemplos mais palpáveis para se tornar simples de se entender. E agora a gente entra no nosso corpo de emoções, porque quando a gente fala de emoções, aí a bola fica mais complexa, aí os bichos ficam maiores e a situação se torna muito mais profunda. Então vamos supor, estou lá em um momento em que eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma ação, mas eu estou com medo de ter aquela ação, estou com medo de ter aquela atitude. E no momento em que eu sinto aquele medo, eu tenho um descarregamento hormonal, porque isso é biológico, o corpo vai fazer a liberação de vários hormônios, principalmente adrenalina, e isso vai me paralisar, ou isso vai me fazer fugir. Então, no momento em que eu tive a sensação do medo, pode ter dado ataque cardíaco, pode subir o coração para o pescoço, pode começar a suar frio. Então, são vários sintomas que o medo pode startar em nós. Então, eu tive o start do meu medo. Naquele momento, eu começo meu processo de autoanálise. Então, eu paro consciencialmente, opa, por que que eu estou assim? Por que que eu estou tão desesperado? Respira profundamente. Respiração é a base da vida, é a base da existência do humano. Respiro e começo a me autoanalisar. É real o meu medo? Se eu fizer isso, se eu tomar essa atitude, se eu disser isso para o fulano, o que que pode acontecer? Como que ele vai ficar? Como ele vai se sentir? Vai ficar assim, sabe? Pode acontecer isso. Eu começo a estudar as possibilidades. Então, eu vou me autoanalisar, entender a real natureza do medo, ou que eu corro risco, se eu disser isso para essa pessoa, eu corro risco de vida. Então, é um medo real, um medo palpável. Então, eu preciso analisar bem para ter uma escolha consciente para não me arrepender lá na frente. Não existe um risco real, mas existe um risco emocional que eu acredito que eu vou ser rejeitado, que eu não vou ser ouvido, que eu vou ser ridicularizado. Mas isso é real? Não é tão real assim, porque é a minha escolha, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto. Entre o achar e o pensar e o sentir do outro, e o meu achar e o meu sentir, por mais que para o outro isso seja ser ridicularizado, eu preciso optar por mim mesmo. Porque de tudo dessa vida, de tudo desse mundo, de tudo que vamos viver e experienciar, tudo que vamos levar é o que somos. O resto é só resto. O resto é só utensílios que colocamos para mostrar para alguém ou algo, para algo, aquilo que achamos e demonstramos ser. Então, se eu não tenho uma vida em que eu possa vivê-la, senti-la, manifestá-la, eu tenho uma vida paralisada pelo medo. Então, quando eu paro racionalmente e penso consciencialmente, porque isso é a consciência, eu autoanalisar e conscientizar a situação, eu consigo fazer uma escolha consciente, seguindo pelo caminho que vai ser mais racional para mim naquele momento. Então, eu consigo driblar as estratégias do medo em me paralisar ou me impulsionar para ter uma ação agressiva, impulsiva, porque o medo pode nos levar a uma agressão, a um impulso de raiva, porque no momento do start do medo é luta ou fuga, eu vou atacar, vou ficar paralisado ali, vou fugir. Então, quando eu paro e trago consciência para aquela situação,
eu consigo modulá-la de acordo com aquilo que vai ser condizente com a minha verdade. Eu não ajo por impulso. Eu não ajo por protelamento de ação e de situação. Eu vou agir por consciência daquilo que realmente faz sentido para mim, daquilo que realmente faz sentido para a minha verdade. Em outras palavras, a manifestação do medo, ela vem sobre nós justamente para nos mostrar aquilo que precisamos quebrar, ou o além que precisamos ir, ou aonde é o limite que não podemos mais passar. Então, o medo, ele tem toda essa valia, toda essa serventia, e quem vai usá-lo, e quem vai determinar qual que vai ser a ação desse medo, sou só eu. Na minha vida, só eu posso determinar qual que é a função deste medo. Na sua vida, só quem pode determinar qual que é a ação e a função desse medo é você. Mas você jamais vai saber realmente se aquele medo está te limitando ou se ele está te induzindo a dar um passo além, se você não parar e não conscientizar a si mesmo. E esse conscientizar é eu ter a consciência de quais são os meus medos, de quem eu realmente sou, do que realmente eu quero viver e experienciar. Qual que é a manifestação que eu quero trazer para essa vida? Porque o medo, ele nos impede de viver. O medo, ele nos impede de sentir. O medo, ele nos impede de ser. E se eu não posso viver, se eu não posso sentir, se eu não posso ser, o que eu estou fazendo na vida? O que eu estou fazendo neste mundo? O que eu estou fazendo na minha experiência terrena, que é momentânea, que logo vai passar e que logo vai acabar? Logo. Não dura muito. Se seja 120 anos, é logo. Não dura muito. E o que estamos fazendo com esses poucos dias de vida que temos para viver? Porque quando olhamos a fundo a verdadeira raiz do medo, entendemos que todos os sentimentos negativos, eles vêm do medo. Mas quando limpamos, isso em terapia, isso em autoanálise, isso seja como for que você fizer o processo de autoconscientização, você vai ver que o nosso maior medo, ele está enraizado e firmado no medo da morte. O medo de morrer, o medo de deixar de existir. E esse medo é mais ou menos igual, alguém também colocou na caixinha de perguntas, é o medo de não viver aquilo que eu sonhei, ou aquilo que eu sonho. É justamente aquilo que me paralisa grandemente e não me deixa agir. E a vida continua a passar. Porque o que eu sonhei, o que eu sonho, é o que eu sou. E se eu estou esperando o momento certo, e o momento certo é o agora, se eu estou esperando pelo amanhã, e esse momento certo nunca vai chegar. Porque o amanhã nunca chega. Porque o medo, ele atua no passado, pelo arrepender-se do que passou, ou ele atua no futuro, pela ansiedade de ter ou conquistar algo para daí sim estar satisfeito. Ou seja, o medo nos coloca no passado ou no futuro. E nos tira do momento mais valioso e do único momento que temos para viver, existir e manifestar quem somos, que é o momento presente. É o aqui e agora. É a existência de quem somos e de quem estamos neste momento agora, que não vai ser para sempre. Porque hoje estamos vivendo uma situação X, estamos tendo Y pessoas. Mas daqui um dia, 2 dias, daqui a algumas horas, tudo isso muda. E nós passamos a ter outro Y, outro X, um Z, um W, um F, não importa. Porque isso é a vida. A vida é um experienciar cada movimento, cada situação, cada ação, de acordo com o fluxo do universo. E isso é o respeitar o fluxo. É eu não ter o controle, mas ao mesmo tempo eu estar controlando. Mas não é um controlar de dominar. É um controlar de controlar as minhas emoções, os meus medos, para me direcionar rumo àquilo que realmente faz sentido, rumo àquilo que realmente é condizente com a verdade de quem eu sou. E aí eu deixo aquela pergunta clássica do mundo filosófico. Quem você é? Quem é o eu sou que você está sendo agora? Quem é o eu sou que você está vivendo agora? Esse eu sou,
faz sentido para você? Esse eu sou, ele é você porque você quer ou porque você está com medo de algo? Você está com medo da rejeição. Você está com medo de perder algo. Você está com medo de perder alguém. Você está com medo de sentir sentimentos e emoções que possam te ferir. Porque esse eu sou que eu estou sendo agora, ele não é definitivo. Ele é o eu sou que eu estou manifestando agora. E quem define esse eu sou? Eu consciente. Porque o eu consciência está além da minha mente. Está além dos meus sentidos. Ele é a consciência que rege isso. A consciência que me liga e me conecta a Deus. É aquilo que muitos vão chamar de a própria fé. Porque ele não vê, não se pega, não se palpa. Mas ele é. Eu sei que é. É aquele momento em que você está vivendo, experienciando e você sente, você diz, isso sou eu. Faz total sentido para mim. Que é o meu lugar. Então, qual é o eu sou que está vivendo em você agora? Qual é o eu sou que você está manifestando agora? Pergunte para você mesmo, quais são as respostas que você mesmo dá a você? Isso faz sentido para você? Isso te coloca em uma caixinha que faz sentido para você? Ou isso te coloca em uma prateleira bonita dela, mas em que você se sente desconfortável, se sente disfuncional? Se você se sente desconfortável e disfuncional com isso, é momento de fazer uma autoanálise. É momento de ver onde está o medo, porque existe um medo presente. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo de estar aqui? Por que eu estou com medo de manifestar isso aqui agora? Deve existir alguma coisa. Quando eu me autoanaliso, eu busco respostas racionais conscientes. É real isso? Até que ponto isso é real? São perguntas que eu preciso fazer para mim. Até que ponto esse medo é real? Até aqui faz sentido. A partir daqui já não faz mais sentido. Como eu posso lidar com isso? Como eu posso resolver isso? E aí você vai conseguir meios e estratégias para trabalhar esse medo de uma forma tranquila, vamos assim dizer. Porque o medo ele não precisa ser assustador. Claro que se eu acumular durante muito tempo, ele vai se tornar algo gigantesco. Eu vou precisar sim de profissionais, eu vou precisar sim entrar com recursos externos para me acalmar, me estabilizar, para daí sim eu conseguir fazer a modulação dessa frequência de medo. Mas se eu estou em um nível mais consciente, mais sutil, eu posso sim, naturalmente, tranquilamente, no decorrer do meu dia, modular essas frequências a meu favor. E aí o medo nos traz um segundo ponto, que é importante. Porque a partir do seu medo, você pode ser dominado. A partir do seu medo, você pode ser controlado. A partir do nosso medo, qualquer pessoa fora de nós pode exercer um domínio e um controle. Que é aquilo que nós vemos dentro das grandes massas, vamos assim dizer, do grande movimento. Como tem uma historinha que ela acontece mais ou menos assim. A peste está indo para uma cidade, para um país, e tinha um médico e ela encontra esse médico e ela fala, eu vou matar 10.000 pessoas. E o médico, entendendo que aquela peste representaria a morte e era um ciclo natural, então tá bom. E a peste foi. E morreram, quando a peste passou, morreram ali 1 milhão de pessoas. E naquele momento, falei 10.000, 100.000 pessoas. E aí o médico reencontrou a peste e a peste pergunta para ela, mas você falou que mataria 100.000 pessoas, mas morreram 1 milhão. E aí a peste olhou para ele e falou, sim, eu matei só 100.000. O restante morreu por medo de morrer. O que eu quero dizer com isso? Que o medo, ele nos impede de viver. E eu posso sim morrer por causa do evento da peste, ou eu posso ser aquela pessoa que vai morrer pelo medo. Então eu perco a experiência de viver. Não porque eu não podia viver, não porque eu não era digno de viver, não porque eu não merecia viver, mas porque eu tive medo. E muitas pessoas vivem ou existem porque elas já estão mortas
Que a partir do momento em que eu vivo só pelo medo, eu não vivo. Eu simplesmente existo. É aquela pessoa que, se você fala com ela, ela está o tempo todo assustada. Ela está o tempo todo em alerta. Ela está o tempo todo em assombro e em desespero. Porque ela vive medo 24 horas. Ela dorme sentindo medo e acorda sentindo medo. E então o medo já se tornou literalmente um parceiro legal dela. Ali todos os dias. Isso gera uma disfunção que é o que torna um grande problema lá na frente. Quando, na verdade, eu só precisava olhar para este medo e reconhecer o que ele está me trazendo, o que ele está me dizendo. Porque todos os eventos e os acontecimentos da nossa vida, da nossa história, ele vem nos trazer uma mensagem, ele vem nos trazer um aprendizado. Ele vem nos trazer um alerta ou um aprendizado. E o que o seu medo está trazendo para você? Um alerta ou um aprendizado? Como que eu sei isso? Fazendo a minha autoanálise. Como eu sei isso? Me questionando, como eu fiz com vocês agora há pouco. Qual a origem? É real ou não é real? Eu preciso fazer essa introspecção. Eu preciso fazer essa busca interior. Eu preciso conhecer os meus medos. Porque se eu não conheço os meus medos, quem conhecer pode usar isso para me controlar, para me dominar. E aí vem o medo da escassez. E aí eu vou comprar mais. Aí vem o medo de não ser incluído no grupo X se você não tiver Y, Y veículo. Se você não tiver Y, bem. E aí eu vou comprar o bem para ser incluído no grupo. Medo de exclusão. E aí o sentido de escassez vai sendo levado nas culturas políticas. Mas você tem que votar em mim porque eu sou a melhor opção. Porque eu penso medo. Somos movidos pelo medo. Medo de perder, medo de não ter, medo de não conseguir, medo de não alcançar. Quando, na verdade, nós devemos nos mover pela nossa real essência, pelo nosso real, eu não gosto de usar desejo, mas pela real ânsia do nosso espírito. E seria quase um desejo, mas não um desejo. Mas é aquela ânsia, aquilo que me faz querer estar vivo. Porque o medo me impede de viver. O medo faz com que eu morra para a vida. O medo faz com que eu morra para as experiências da vida. O medo faz com que eu me isole do mundo e não me misture com a sociedade. Não me misture com as pessoas. Mas eu não gosto de gente. Certo? Mas se você... temos que ter um tempo de privacidade? Temos. Mas se eu não me envolvo com pessoas, eu estou me separando do todo. Por que eu estou me separando do todo? Porque eu estou com medo. Medo de ser ferido, medo de ser ofendido, medo de ofender alguém, medo de magoar, medo de ser magoado, medo de chatear, medo de ouvir aquilo que eu não quero ouvir, medo de falar aquilo que eu não quero falar. Tudo isso são ações do nosso cotidiano que estão movidas pelo medo. Eu não vou em tal lugar porque eu não gosto de fulano. Mentira, eu não vou em tal lugar porque eu estou com medo de ter fulano lá. E aí eu ficar com raiva dele, ele ficar com raiva de mim, eu falar alguma coisa pra ele, ele falar alguma coisa pra mim. Não é pelo fato de eu não gostar. É pelo medo que está escondido ali dentro. Então, quando nós olhamos profundamente, uma análise profunda, podemos ver que todos os sentimentos ruins, eles têm a sua origem enraizada no medo. E quando nós vamos mais a fundo, entendemos que esse medo é o medo de morrer. E o medo de morrer é o medo de não poder viver. Só que quando nos prendemos a esses medos, nós fazemos totalmente o contrário, porque nós deixamos de viver pelo medo de morrer. É bem paradoxal, mas isso é um fato real. Olha para pensar na sua vida. Quantas coisas que você não fez por medo? Se você não fez e você queria fazer, você deixou de viver. O que você podia viver? Pelo medo de não conseguir fazer. De morrer, daquilo ser o fim, daquilo gerar uma situação ruim para você. Então, o medo, ele é algo muito presente. 24 horas do nosso dia. Ele não é ruim, e é isso que temos que entender. Essa é a minha ideia sobre o medo. É como eu vejo o medo.
Já senti muitos medos, ainda tenho muitos medos para tratar. Claro, todos temos. Mas quando nós começamos a entender que o medo é um aliado, e como já diziam, é melhor ter um inimigo bem próximo como amigo do que ele como um inimigo ruim, o medo é um desses tipos de seres, é um desses tipos de coisas. E você tem que ter ele bem pertinho de você. Você tem que saber qual é o seu medo real. Você tem que conhecer os seus medos, que às vezes é mais de um medo. Você tem que ter consciência, não, isso aqui é um negócio que me dá medo. Então, eu vou lidar com essa situação, eu já me preparo de tudo quanto é jeito. Eu já faço meus rituais, já faço meus protocolos, já faço minhas mentalizações, já faço as minhas meditações, porque eu sei que isso é um negócio que me paralisa. Mas eu quero ter um movimento de ação, eu preciso ter uma ação nisso. Não faz sentido a minha vida ficar parada nisso se eu quero aquilo. Eu quero chegar num local X, mas eu não quero passar pela estrada. Não tem como eu chegar no tal local se eu não cruzar aquela estrada. Mas eu tenho medo de passar pela estrada. Então eu preciso trabalhar o meu medo de passar por aquela estrada para mim chegar onde eu quero chegar. Isso é olhar para o medo conscientemente. Isso é olhar para o medo e ter respostas conscientes, racionais. Porque eu vou conseguir trabalhá-lo de uma forma tranquila, de uma forma que não vai descarregar, desequilibrar todo o meu sistema nervoso, todos os meus hormônios. E eu vou conseguir ter o controle, vamos assim dizer, porque não é o controle de controlar, mas eu vou ter um certo controle dos meus instintos. E eu uso esse medo para me conduzir, para me deixar em alerta, para me deixar esperto, para me deixar sagaz naquela situação. Então, pare de ver o seu medo como algo ruim. Pare de colocar, mas eu tenho muito medo disso e isso é ruim. Comece a ver o seu medo como um amigo, como o seu melhor amigo. E uma boa amizade, ela não começa simplesmente do nada. Ela é conquistada aos poucos. Ela é melhorada aos poucos. São experiências e experiências. Você vai conhecendo. Quando você se aproxima desse medo e você consegue introduzi-lo de uma forma real e tranquila dentro de você, você vai ver que as coisas começam a acontecer de forma mais clara. Aquele bicho feio que era aquele medo, ele vai se tornando um gatinho mansinho. E às vezes ele até continua feio, mas você usa ele para te proteger de situações que eles poderiam te machucar. Mas o que eu posso dizer? Não deixe o medo impedir você de viver. Estamos vivendo momentos em que o medo é a arma que a mídia, que a sociedade tem usado para nos dominar e nos controlar, para nos fazer gastar e para nos fazer mantê-lo. Não seja vítima do medo. Tenha consciência dos seus medos e que suas ações sejam conscientes e não sejam por medo. Que o que você fizer ou deixar de fazer seja porque você quis e não porque o medo te induziu a tomar aquela atitude. Não porque aquela era a única opção. Você não tinha opção. Isso é uma mentira que criaram para nós. Vivemos em um mundo em que temos múltiplas opções. Existem infinitas possibilidades. O que nos limita é a nossa consciência. É o medo de seguir por caminhos que são diferentes daquilo que conhecemos e acreditamos. Então, se permita. Se permita viver. Se permita sentir, se permita ser. Seja o melhor amigo seu. Seja o seu amante, seja o seu enamorado. Para de procurar isso no outro. Esperamos isso do outro e não fazemos isso por nós. Por medo. Tudo isso nós fazemos por medo. Ah, mas eu estou esperando pelo outro, não é por medo, não faz sentido. Faz sentido. Para pensar. Se você quer que o outro te dê um ato realize um ato de carinho, de afeto, e você não está fazendo isso por você primeiro, que obrigação o outro tem de fazer isso por você? Se você quer que o outro reconheça o seu valor, reconheça a sua valia, reconheça que você fez ou deixou de fazer, sendo que nem você está reconhecendo isso, por que o outro deveria reconhecer? Por que o outro deveria fazer isso por você? Se nem você está fazendo primeiro. Primeiro, eu preciso realizar em mim. É a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Como está em cima é o que está embaixo. Assim como está dentro de mim é o que manifesta fora. Se eu sou carinhoso comigo aqui dentro,
pessoas serão carinhosas comigo aqui fora. Se eu sou ríspido, duro, medroso comigo aqui dentro, as pessoas agirão ríspidas, duras e me causarão medo do lado de fora. Porque a manifestação toda começa aqui, a partir do que eu sinto. Se eu tenho medo de sentir, pessoas não podem me dar sentimentos, não podem me dar momentos em que eu me sinta bem, em que eu me sinta realizado, em que eu me sinta satisfeito. Por quê? Porque eu estou preso, eu não estou me permitindo sentir. Pelo medo. O medo nos impede de viver as melhores e as maiores experiências da nossa vida. Então, você que está me ouvindo, você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois gravada, que você conheça o seu medo. Não é para matá-lo. Fuja dessa atos de guerra. Se a guerra resolver, nós estaríamos em um mundo de paz. Tanto de guerra que já tivemos, o tanto de mortes que já vivemos, tanto de caos que já causamos. E continuamos no caos, continuamos na guerra. Se a guerra fosse a solução, o mundo já estaria vivendo a paz. Isso começa aqui dentro. Por que não acontece a mudança toda de fora? Porque a gente está tentando mudar fora sem primeiro mudar dentro. Onde está a guerra primeiro está aqui dentro. A guerra sobre o que eu vou ser, o que eu posso ser, como eu posso ser, o que eu posso fazer, como eu posso manifestar. E aí vira aquele caos. E ali tem um medo, e eu tenho que aniquilar esse medo, eu tenho que matar esse medo. Não. Faça do seu medo o seu melhor amigo. Faça do seu medo aquele cara que vai estar ali juntinho de você. Que você vai ver, que você vai ter estratégias, você vai ter domínio, você vai ter um controle dele a seu favor. Você vai saber utilizá-lo, ele vai se tornar um amigo que vai te mostrar aquilo que é ruim para você. E vai te mostrar, vai te dar o impulso, vai te dar o gás, vai te dar a energia necessária para você ir avante a coisas que você acreditava que não era digno, que não era capaz. Que estava ali só te segurando por causa do medo. O medo é um aliado. Então, eu quero que você olhe para o seu medo a partir de hoje com novos olhos, em uma nova ótica, em um novo ponto de vista. Não mais sobre, esse medo me paralisa. Não, esse medo me paralisa neste momento, sim. Questione, analise-o, busque as respostas conscientes. Veja o que ele te traz, qual o aprendizado. E sabe, você vai ver que vai transformar a sua vida. E antes de encerrar, tem um texto de um autor que eu não tenho o nome dele, porque é de um livro que eu tenho de uma formação que eu fiz, baseado em o Dr. David Hens, que ele diz o seguinte sobre o medo. Ele fala assim: onde há amor, não pode existir medo. Se há medo no amor, este amor não é completo, não é pleno. O amor permite onde o medo limita. O amor aceita enquanto o medo rejeita. O amor inclui, o medo exclui. O amor cura, o medo é doença. O amor está na presença, no aqui e agora. Já o medo se sustenta na ausência, visitando o passado e futuro na mente. O amor se manifesta como atenção, o medo é tensão. Então eu achei bem interessante, porque ele está falando justamente isso. Porque o medo, ele é a ausência do amor. Ou seja, se eu me torno amigo do medo, eu desenvolvo meu amor próprio. Tudo isso que eu disse durante toda essa live é um caminho para manifestar o meu amor próprio. Porque eu não posso me amar verdadeiramente se eu não conheço os meus medos. Eu não posso dizer que eu tenho amor próprio se eu ainda não amo os meus medos. Porque esse amor, ele é preenchido quando não existe mais o medo. Então, o amor, onde está o amor, não existe o medo. Então, basicamente, seria essa a minha visão, meu olhar sobre o medo. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. E que vocês possam se aproximar dos seus medos. Sem medo, mas com amor. Porque onde habita o amor, não existe a dor. Onde habita o amor, não existe o medo. Porque o amor transmuta e transforma o medo. O medo, em outras palavras, é a ausência de amor. E se eu tenho medo de ser quem eu sou, isso significa que falta amor próprio para mim mesmo. Pense um pouquinho nisso. Pense bem. Pense. Racionalize. Analise e traga consciência.
Vou deixando aqui o meu abração de luz para vocês. Grato por cada um de vocês que participou da live ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, depois mande. Se tiver algum comentário, manda aí também, tá? Eu agradeço a participação de todos. Depois compartilhe essa live com quem vocês sabem que precisa aprender a lidar com esse medo. Precisa olhar com novos olhos para o medo. Porque o medo não é ruim. Ele só é ruim quando o medo nos controla. Não deixe o medo te controlar. Ele é uma criatura sua. Seja você o controlador dele. Use ele a seu favor. Faça dele um instrumento, uma ferramenta divina para você conquistar aquilo que você quer. Para você chegar onde você quer. Porque o seu medo vai te nortear. Ele vai mostrar para onde você precisa ir, o que precisa fazer e aonde não pode ir. É através dele. Mas você precisa se conhecer. Precisa conhecer. Um abração de luz e até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima live.